tarde. Você vai ver hoje no NT Sul. Amanhã é Dia Internacional da Síndrome de Down. Da necessidade de conhecer essa síndrome e orientar famílias, nasceu a Associação dos Familiares e Amigos do Down. Recebemos a presidente da entidade e ainda mostramos a história da Larissa, uma Down mais que especial. Atenção, proprietários de cães. Câncer de mama no mundo canino é um problema que atinge machos e fêmeas. A detecção precoce do tumor é fundamental para que haja eficácia no tratamento da doença. O veterinário traz orientação. Veja ainda. Você conhece o balneário Morro dos Conventos em Araranguá? Se não conhece, fique ligado na minha dica de turismo de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março. O NT Sul está começando. Olá, tudo bem? Ativistas protestaram ontem em Porto Alegre contra a proposta que pode transferir para o Congresso a decisão sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas no país. Eles consideram a medida um retrocesso que vai trazer prejuízos às comunidades. Indígenas e quilombolas temem retrocessos caso a responsabilidade pela demarcação de terras passe do Poder Executivo para o Congresso. A composição do Congresso é completamente desfavorável aos direitos de indígenas, quilombolas, dos pobres. Deixar isso na mão do Congresso é literalmente transformar em terra arrasada as políticas públicas no sentido de demarcação dos territórios dos povos originários e de quilombolas. Numa alusão ao perigo que uma mudança na lei representa tanto para os direitos indígenas quanto quilombolas, alguns manifestantes se acorrentaram em frente à sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre. Eles pedem que os ministros do STF indefiram a ação direta de inconstitucionalidade 3239. Ela foi ajuizada pelo Democratas contra o decreto de 2004 que regula as demarcações quilombolas. Essa ação direta, caso seja julgada procedente, é um recuo imenso na garantia desse direito, ou seja, da demarcação e titulação dos territórios. Deixa praticamente as 5.000 comunidades quilombolas no país sem segurança jurídica nenhuma. A pressão é para o indeferimento dessa ação direta de inconstitucionalidade 3239, porque no nosso entendimento ela fere a própria Constituição Federal. Os manifestantes também são contra a PEC 215, que pode retirar do Executivo a responsabilidade constitucional pela demarcação indígena e quilombola. A Procuradoria Regional da República defende avaliações técnicas para a tomada de decisão. A grande questão que se propõe na proposta de emenda constitucional que está tramitando, voltou a tramitar na Câmara dos Deputados, é transformar, condicionar a demarcação de novas terras indígenas à lei, ou seja, colocá-la, tirá-la do campo da técnica antropológica, do estudo antropológico e jogá-la exclusivamente no jogo político. Os manifestantes foram recebidos pela Procuradoria, que demonstrou apoio à causa já defendida oficialmente pela instituição. A Companhia Nacional do Abastecimento e entidades representativas de produtores de arroz do Rio Grande do Sul começaram na última quarta-feira, junto com os técnicos da Conab, o levantamento dos custos de produção do grão irrigado no estado. O objetivo, segundo o presidente da Câmara Setorial do Arroz, é aproximar o valor das despesas informado pela Conab com a realidade do produtor rural do estado. A Conab prometeu revisar suas planilhas de custos de produção de arroz. Segundo a companhia, elas servem de base para o preço mínimo. A largada da série de encontros teve início na Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e na manhã de hoje foi a vez do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul debater quanto se gasta para produzir o cereal no estado. Nós apoiamos, o levantamento que foi feito pela FEDERARROZ, nós participamos das reuniões, onde nós encontramos um custo aqui para a Depressão Central de em torno de R$ 39,00 por hectare, por saco, cada saco produzido, considerando uma média de produção da região, o custo foi em torno de R$ 39,00. Hoje, cada entidade possui uma planilha com os valores das despesas para se produzir um saco de arroz. A Conab estima que o custo seja de R$ 27,22 por saco de 50 quilos em Cachoeira do Sul.
Já a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul diz que a despesa dos produtores varia entre R$ 34,61 e R$ 39,90 por saco, dependendo da região. Houve um aumento significativo ano passado da safra passada para essa. Se deu em razão de alguns fatores. Primeiro, o aumento dos insumos, né? Insumos importantes na lavoura de arroz, em energia elétrica, aumentou significativamente, o óleo diesel aumentou e alguns defensivos também aumentaram da safra passada para cá. E outro fator é referente ao manejo da lavoura. Como nós tivemos um ano muito chuvoso, né, algumas práticas de manejo foram diferenciadas, né, como, por exemplo, o aumento do uso de fungicidas. Né? Tivemos uma condição favorável ao desenvolvimento de brusone, onde se usou muito mais fungicida do que está habitualmente os produtores utilizam. Né? Então, alguns fatores como esses, né, contribuíram para aumentar significativamente o custo de produção da safra 2013-14 para a safra 2014-15. A Federação de Agricultura Gaúcha afirma que tabelas específicas sobre os custos devem ser criadas assim que encerrarem os encontros. Pleito antigo dos produtores rurais, segundo a Farsul. Ainda neste mês devem ser realizados os outros 2 debates, um na cidade de Pelotas e outro em Santo Antônio da Patrulha. A expectativa do presidente da Câmara Setorial do Arroz, Francisco Chardong, é aproximar os dados da Conab à realidade do produtor. Depois do intervalo, temos um alerta aos proprietários de cães. O câncer de mama no mundo canino é um problema que atinge machos e fêmeas. E a detecção precoce do tumor é fundamental para que o tratamento seja eficaz. Daqui a pouquinho, o veterinário Edson Salomão fala desse assunto. Nós voltamos já! Vamos falar agora de vida animal? O câncer de mama no mundo canino é um problema que atinge machos e fêmeas, embora a incidência seja maior em cadelas. A detecção precoce do tumor é fundamental para que haja eficácia no tratamento da doença e, por isso, é importante que os donos desses animais estejam sempre de olho para o aparecimento dos sinais que podem indicar a presença desse tipo de tumor. Esse é o assunto de hoje do veterinário Edson Salomão. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Câncer de mama em animais de estimação. É com muita frequência que nos exames de rotina, nós, veterinários, é muito comum encontrarmos nódulos nas mamas das fêmeas. E geralmente são nódulos malignos, outros às vezes abscessos. Mas o importante é que o proprietário também colabore e palpe, assim como tem campanhas de câncer de mama
para as mulheres, nós temos que também alertar os proprietários para examinarem seus animais de estimação. Tem muitas pessoas acham que o câncer de mama só dá em fêmeas, mas não, também pode dar no macho. E quando dá no macho, geralmente é um câncer maligno. Já nas fêmeas, às vezes não é maligno, às vezes é um abscesso, muitas vezes até casos de hérnias. Apareceu um tumor enorme, a gente vai fazer uma cirurgia, leva no veterinário, é uma hérnia ou é um abscesso. Então, eu gostaria que as pessoas se detessem nesse detalhe de palpar periodicamente as mamas dos seus animais de estimação. Também pode dar nas gatas e nos gatos. Nas gatas não é tão comum, né, e nos gatos, mas quando ocorrem tumores de mama em gatas, geralmente são malignos. Assim como outros tumores que ocorrem em pessoas, podem ocorrer em animais. Eu tenho notado como está aumentando a incidência de câncer nos nossos animais de estimação. Câncer de mama é o mais comum, mas eu tenho operado câncer no intestino, câncer no fígado, de gengiva, na boca, assim. Então o proprietário tem que estar atento para qualquer aumento de volume, leve ao médico veterinário, porque a prevenção é a solução. Se for operado precocemente, a gente pode retirar todo o tumor e, às vezes, não tem metástase e o animal fica curado. Às vezes, levam muito tarde, o animal já chega com um tumor. Eu já fiz cirurgia de tirar um tumor de 5 quilos de uma cachorra. Arrastava no chão, já estava com ulcerações. Então, isso aí é uma coisa assim, que às vezes o proprietário fica com medo. Eu vou levar lá, vou ficar com vergonha porque eu deixei crescer demais. Mas sempre tem tempo de fazer alguma coisa. Triste é deixar o animal com aquele tumor arrastando no chão. Isso é muito triste. Então, se você tem um cão, uma fêmea, que esteja com esse problema, com um volume muito grande, não fique com vergonha. Procure uma clínica veterinária que a gente pode resolver o problema. Com a evolução da medicina veterinária, existe até quimioterapia. Existem médicos veterinários especialistas em oncologia, que trabalham só com câncer. Então, qualquer aumento de volume no corpo do seu animal de estimação, fique atento, procurem uma clínica veterinária. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Salomão. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? As taxas para o Plano Safra 2015-2016 serão elevadas em razão do ajuste fiscal. O anúncio feito pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, confirmou que a linha de financiamento Moderfrota possui ainda R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais a juros de 4,5% ao ano. A decisão antecipou a compra de máquinas e equipamentos durante a Expo Direto Cotrijal, na cidade de Não Me Toque. Segundo o gerente comercial de uma empresa presente na feira, os resultados das vendas ficaram 40% acima dos resultados do ano passado. A gente está trabalhando com um cenário, no primeiro semestre, um cenário ainda bastante favorável a investimentos para equipamentos agrícolas. Isso aí é por conta da excelente safra que o produtor de grãos vai obter aqui no Rio Grande do Sul e também por conta das taxas de juros que ainda estão bastante favoráveis. As taxas de juros do Moderfrota não houve alteração de 4,5%. Então, para o primeiro semestre, que se concentra também grande parte dos investimentos em máquinas, a gente está bastante otimista ainda com os números. Resta saber o que vai ocorrer no segundo semestre, se as taxas vão realmente se elevarem ou permanecerem nos patamares que estão. Durante os 5 dias de feira, o total em negócios somou 2 bilhões e 100 mil reais. Uma queda de quase 35% quando comparado com as vendas de 2014. Mesmo assim, os resultados foram comemorados pelo setor. Até eu acredito que a reação do produtor até foi com relação às nossas vendas, foi até o contrário. Porque o pessoal que tinha a intenção de fazer investimentos, correu e acabou fazendo, para aproveitar a disponibilidade de recursos e também a taxa de juros. Então, a gente realmente está um pouco apreensivo com relação ao segundo semestre, como é que vai ficar com relação à disponibilidade de recursos e taxa de juros. Mas para o primeiro semestre tivemos uma ótima feira e acredito que grande parte desses pedidos vão se realizar
Então, esse é o cenário que a gente está vislumbrando para a safra 2015-2016. Para adquirir uma colhedora dessas, por exemplo, o produtor rural precisa investir grande parte da sua colheita e ainda ser aprovado em uma linha de financiamento. Eu acredito que a reação do produtor até foi com relação às nossas vendas, foi até o contrário, porque o pessoal que tinha a intenção de fazer investimentos correu e acabou fazendo para aproveitar a disponibilidade de recursos e também a taxa de juros. Então a gente realmente está um pouco apreensivo com relação ao segundo semestre, como é que vai ficar com relação à disponibilidade de recursos e taxa de juros. Mas para o primeiro semestre tivemos uma ótima feira e acredito que grande parte desses pedidos vão se realizar. Então esse é o cenário que a gente está vislumbrando para a safra 2015-2016. Como você avalia a questão? Porque hoje a gente sabe que as máquinas agrícolas elas têm um valor muito alto e é inviável para o produtor rural comprá-las sem o financiamento. Como tu avalia essa questão? Essa questão a gente encara da seguinte maneira. Eu acredito que o Brasil é um país com vocação agrícola e o produtor brasileiro realmente precisa dessa linha de crédito para poder continuar desenvolvendo a sua atividade. Então, nós, na verdade, a gente nem imagina uma atividade agrícola sem uma linha de crédito favorável que possa o agricultor continuar fazendo seus investimentos. Acredito que isso seja uma situação momentânea, vamos dizer assim, a redução dos recursos, mas o Brasil não deve parar de produzir alimentos e para isso precisa de recursos, precisa de investimentos. Nós realmente não acreditamos que vai haver, vamos dizer assim, uma redução muito drástica nos volumes de recursos para investimentos para o produtor brasileiro. A linha de crédito Mais Alimentos é voltada a produtores da agricultura familiar e atualmente tem juros de 2% e prazo de 10 anos para pagamento. Permite financiar 100% das máquinas agrícolas e equipamentos. Esse setor foi um setor que realmente não houve alteração nenhuma e também a gente sabe que não vai haver. O Mais Alimentos continua com a taxa de juros que desde o seu lançamento, continua com o limite de prazo desde o seu lançamento, que foi em 2008. O que acontece com o Mais Alimentos é que existe uma pequena saturação de vendas do mercado. Existe uma quantidade limitada de clientes e grande parte já fez seus investimentos, então é natural que o volume de vendas de Mais Alimentos reduza, mas em virtude dele já ter feito o investimento e o prazo de trocar aquele equipamento que ele comprou ainda não chegou a hora. Então realmente Mais Alimentos não houve alteração, uma pequena redução por todos já terem feito seus investimentos. A gente até teve um número superior a 2014 e a gente atribui justamente a antecipação de investimento que o produtor está fazendo com relação à divulgação de que possa ocorrer redução de recursos no segundo semestre e também com o aumento da taxa, que isso já é uma coisa que já está divulgada. Então o produtor antecipou para aproveitar o momento agora que ainda está bastante favorável e também pela questão da excelente safra de grãos que nós já iniciamos agora a colher. Então isso aí o pessoal fica otimista e acaba fazendo os seus investimentos. O presidente nacional do PDT se reuniu ontem com o prefeito de Porto Alegre para discutir a decisão de José Fortunati de se licenciar do partido. A falta de apoio de vereadores da bancada governista foi o motivo do afastamento. Carlos Lupe foi ao Paço Municipal no centro de Porto Alegre, onde conversou com o chefe do Executivo sobre a importância de sua permanência na legenda. O líder do PDT disse que pretende uma reconciliação entre Fortunati e a bancada do partido na Câmara. Quando a gente elege um prefeito por um partido, a gente tem que ter o bônus de ser governo e o ônus de ser governo. Não dá para ficar mais ou menos no governo. Não dá para ter indicações de funções de confiança do governo e votar contra o governo. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo.
Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul fazem a safra com alto custo de produção. E o problema é ainda maior quando chega o momento da colheita e o valor da venda é igual ou superior às despesas. O engenheiro agrônomo do Instituto Rio Grandense do Arroz afirma que a maneira para reduzir custos é seguir as recomendações técnicas. Eu acredito, na verdade, que esse custo de produção ele tem uma razão mais formal de ser, né, para definição de custos mínimos, né. Agora, em relação ao mercado, eu acredito que quem manda no mercado é ele próprio, né, e aqueles fatores e aqueles agentes que conseguem interferir no mercado. Mas tu tendo um custo definido como R$ 39,00, isso não vai fazer com que a oferta diminua ou com que a procura de arroz aumente também, né. Então, eu acho que o que define preço de arroz é oferta e procura e a influência, talvez, do governo em algumas situações, né, para mexer nessa questão de preço. Mas a definição de um custo de produção não afeta o preço do arroz, essa é a minha opinião. Esse custo de produção ainda tem maneira de ser reduzida? Tem. Eu acho que a melhor forma de reduzir custo de produção é buscar a melhor técnica que nós temos, né? Buscar o que nós temos de melhor na pesquisa, né? Ou seja, usar recomendações da pesquisa de adubação, né? De manejo da água, utilização e irrigação precoce, né? Irrigação na época certa, utilizar os produtos recomendados, né? Os produtores muitas vezes utilizam produtos que não são recomendados para a cultura ou produtos que não têm resultados de pesquisa significativos. Então, acaba sendo um custo desnecessário, né, que não vai trazer retorno em produtividade. Esse é o pior custo que nós temos, né, aquele em que existe dispêndio de dinheiro e não traz retorno de produtividade. Então, eu acho que a melhor forma de reduzir custos é utilizar as recomendações técnicas, né, e acho que esse é o primeiro passo para nós melhorarmos a rentabilidade do produtor. A Conab fala em custo de produção de maneira geral. Tu acredita que em Cachoeira do Sul esse custo está em quanto hoje? Nós temos o levantamento do custo da região da Depressão Central, né, que como eu lhe falei, é esse custo da Federa Arroz, né, em torno de R$ 39,00 a R$ 40,00 por saco. Cachoeiras, eu acredito, seria mais ou menos nessa faixa também, né? Representa mais ou menos o que acontece na região da Depressão Central. Veja daqui a pouquinho. Em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, mostramos a história da Larissa, uma jovem mais que especial. Recebemos também a presidente da AFAD, a Associação dos Familiares e Amigos do Down. A entidade nasceu da necessidade de conhecer essa síndrome e orientar as famílias. Veja também. Você conhece o balneário Morro dos Conventos em Araranguá? Se não conhece, fique ligado na minha dica de turismo de hoje. Em instantes, aqui no NT Sul. Foi nomeado para ocupar a função de orador da Voz da Profecia e orador também do Está Escrito aqui para a TV Novo Tempo Brasil. Hoje eu trabalho com música, tenho 4 CDs lançados. Trabalhei na Novo Tempo 7 meses como analista de marketing e depois eu ingressei no mercado de comunicação em São Paulo. Então eu dei muito trabalho aos preceptores que me aceitaram, me entenderam. Outra coisa também que me aproximou ainda mais do colégio foram os 2 anos que eu participei do Grupo Novo Tom. Os solos do CD do Novo Tom deram muita projeção para o meu trabalho. E eu fico muito feliz pela minha formação ter sido no NASP. Saudade, né? Porque você olha para trás e vê assim, pessoas e coisas que você conquistou em momentos que você não ia conseguir ter e passar em nenhum lugar. Meu nome é Ivan Saraiva. Meu nome é Iana Roque dos Reis. Meu nome é Leonardo Gonçalves e eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Eu sou o NASP.
Desde 2006, 193 países celebram o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data para conscientizar e exaltar a inclusão. Nós vamos contar agora a história de vida da Larissa, uma jovem que, acima dos conceitos e preconceitos e com a ajuda constante dos pais, se orgulha de ser Down. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil possui em torno de 300 mil portadores de síndrome de Down. A cada 600 ou 800 bebês que nascem no país, dependendo da idade da mãe, um é portador. Há 22 anos, o Paulo e a Valquíria vivenciaram a expectativa da chegada da menininha que completaria o casal de filhos da família. E ela chegou. Só que, aos 10 dias de vida, uma surpresa se revelou e a vida deles ganhou uma nova perspectiva. Eu sempre pensei, porque eu tinha ali na frente um nenê lindo, que já tinha 10 dias e eu tinha convivido normalmente com ela naqueles 10 dias, porque com 10 dias eu fiquei sabendo. E em relação a ela, não mudou. Eu olhei ela, a minha filha estava ali só em relação... Eu fiquei muito segura em relação ao futuro, que como que seria a vida dela futuramente. E essa foi a primeira preocupação. Os Downs que a gente conhecia, né, andavam todo molenga na rua, se babando, não falando direito, sabe? Eram pessoas excluídas, né? Então, esse foi o primeiro choque, né? Mas, ao mesmo tempo, também foi o que nos motivou a buscar maiores informações e buscar outras famílias que tinham o mesmo caso, para a gente lutar junto e procurar ver o que de melhor existia, né, na época, que a gente pudesse oferecer para a nossa filha, né? A própria literatura da época era uma coisa assim, muito puxava para baixo, né? Dizia que o Down vivia no máximo até 16 anos, que teria cardiopatia congênita, uma série de coisas, né? Que um pouco, alguma coisa talvez até fosse, e era verdade mesmo, né? A questão da cardiopatia, do estrabismo, mas isso eram coisas que você notava logo que o neném nascia. A nossa Lala não tinha isso, né? A Lala era um nenê, olha, me incomodou bem menos que o humano, né? A Lala era calminha, né? Mamava e dormia, coisa mais querida, um amor de criança, né? Só a gente estranhava os olhinhos, né? Pô, no primeiro momento, até inchadinha ainda do parto, mas com 10 dias já tinha desinchado, né? Então aí que a gente foi fazer o cariótipo em Porto Alegre, que atestou realmente a síndrome de Down, a trissomia no cromossomo 21. Cromossoma é a sequência genética contida nas células dos seres vivos. Elas são em 23 pares. O de número 23, por exemplo, é o que determina o sexo dos bebês. E quando acontece uma alteração genética no de número 21, onde o par existente é acrescido de mais um cromossoma, acontece o que os cientistas chamam de trissomia do cromossomo 21. E é isso que determina que uma criança vai nascer com síndrome de Down. Da descoberta que teriam vida fora uma criança especial para criar, o casal buscou em outras famílias na mesma situação a troca de experiências e conhecimentos. E em 1994, esse grupo fundou a Associação de Familiares e Amigos do Down, uma entidade que começou lutando contra o preconceito e, por fim, adotou a bandeira da inclusão. E enquanto a filha cresceu, eles aprenderam que um Down é diferente também, mas que quer muitas coisas e pode ter uma vida normal. Ela teve uma vida de criança, porque criança não faz discriminação. Criança não sabe, ela olha para outra criança de 2 anos, foi a idade que ela entrou na escola, e não diz aquela criança é diferente, ou essa criança não tem isso. E a Larissa também foi crescendo normalmente, eu nem me lembro com que idade que ela foi se dando por conta, porque a gente falava sempre em casa e conversava com ela sobre a síndrome de Down. Ela começou a reconhecer outras crianças, mas foi se dando um processo normalmente. Eu me lembro uma vez na praia, ela saiu correndo, passou um menino com síndrome de Down e ela olhou e saiu e disse: "Olha lá, mãe, ele é igual a mim". Foi nesse dia eu tive certeza que ela sabia e que ela tinha síndrome de Down. Na escola também, depois com 6, 7 anos,
Quando alguém falava alguma coisa, ela dizia que ela tinha síndrome de Down, que não tinha... Eu tenho síndrome de Down, mas eu brinco igual, eu falo, explicava isso para as pessoas, e isso eu acho muito importante. Ela sempre teve autoestima boa, ela não se achou diferente para não poder fazer alguma coisa. Ela reconhece a diferença dela, mas também reconhece todos os direitos que ela tem. A Lalá sempre esteve incluída, né? Ela mesma pugna por estar incluída, né? Muito embora ela saiba e reconheça que é uma Down, né? Mas ela sabe que ela tem o direito igual ao do outro que se diz normal, né? É um pai babão, né? Eu sou babão mesmo, se sou, cara. Todo mundo sabe, ela é cachoeira, quem me conhece, né? E ela também, ela diz que eu sou o melhor pai do mundo. Ela diz mesmo, né? Coisa boa. É muito gratificante. Mas e a Larissa, o que tem a dizer sobre a dita vida normal que a maioria dos jovens aprecia e vive? Ela nos mostra do que mais gosta de fazer no dia a dia. Aprecia música sertaneja, mas também canta e dança as populares. Interage nas redes sociais com incontáveis amigos. É muito vaidosa, possui várias fotos pelo quarto, inclusive do namorado, o Álvaro, com quem ela faz planos para o futuro. Ele é muito querido, assim, ele me apoia, faz... vou dizer assim, ele é bem carinhoso comigo. E eu penso casar com ele, ter uma família e construir uma casa, alguma coisa. Aí agora sim, quando a gente está jovens ainda não. Está muito cedo? Está muito cedo. O meu genro, sabe, estava tendo dificuldade de aprender a ler na falha, sabe? Aí quando eu fiquei sabendo que ele andava arrastando a asa para o lado da minha filha, né? Eu disse assim, eu acho que eu vou passar na casa sertaneja, vou comprar um rabo de tatu trançado, que eu não quero saber de Graxaim, espichando os olhos para lado da minha filha, Graxaim que não sabe ler e escrever. Em 1 mês e meio estava lendo e escrevendo, que é uma beleza. É mesmo? Foi a motivação? Foi a motivação. Ela já concluiu o ensino médio e atualmente faz um curso básico de fotografia, já planejando seu futuro profissional. O meu grande sonho é ser uma fotógrafa boa, que eu quero, sim, montar uma empresa, fazer um estúdio, trabalhar qualquer evento, fazer um casamento, formatura. Ele pode me chamar que eu quero fazer o meu trabalho, que eu quero, e é isso que fotografia para mim é muito importante. E quando pergunto como foram os tempos de escola e se passou alguma dificuldade, ela conta sua estratégia de boa convivência. Eu surpreendi eles, que eu não quero ser excluída, quero estar todo mundo junto, em volta de mim, paparicando, assim. Tu que impôs o ritmo? Eu que coloco. Chegou e disse, eu não quero ser excluída e pronto. Isso mesmo. Mesma coisa assim, os colegas mesmo, para mim, são a minha família. Porque aqui eu me sinto em família. Que... mais intimidade, já para conversar, distrair um pouco. E os professores também, eu estou muito bem com os professores, que eles também me apoiam, me ajudam. E sobre a família, que sempre a apoiou, a Larissa não deixa por menos. Meus pais são tudo para mim. É que assim, eu sinto bem protegida por eles. Principalmente meu pai, assim, que me apoia, me dá muito carinho. A minha mãe também. E meu irmão também, Rodrigo. Ele é bem querido, assim. Qualquer coisinha que eu falo assim para ele, assim, mano, te amo. Ele, também te amo. Mas aquele carinho de irmão, de família mesmo. De tia, sobrinho, primo também. A Lalá, como eu digo para todo mundo, foi o anjo que Deus me deu, né? E ela, todas as noites, ela vai me dar boa noite, né? E eu digo, boa noite, meu anjo, né? E reza para o nosso amigo velho,
O nosso amigo velho é o Jesus. A tua mãe me disse agora há pouco que tu, desde pequenininha, tu tem consciência de que tu tem síndrome de Down e que isso aí para ti é uma coisa normal, que tu, inclusive, tu explica para as pessoas esse tipo de coisa quando tem alguma dúvida ou coisa assim. Assim, isso mesmo, eu explico. Eu tenho síndrome de Down, é com muito orgulho. Mas para mim, assim, ó, Down é a mesma coisa, todo mundo tem direito, né? Mas Down também tem direito de estudar, de aprender as coisas, assim, qualquer pessoa normal faz. E tu luta por isso? Eu luto muito, trabalho, vou atrás, e é assim que eu quero seguir. A Larissa já enfrentou muitos desafios na vida e também já sonhou muito. E agora, a grande meta dela é aprender a dirigir. E alguém duvida que ela vai conseguir? Não duvidamos, viu? Parabéns, Larissa, que história de vida linda, poxa. Bom, aproveitando que o final de semana chegou, imagine paredões com mais de 80 metros de altura, dunas, restinga, um rio de águas claras e o mar para completar. Todas essas imagens formam um cenário para lá de especial do balneário Morro dos Conventos, que fica no município de Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina. Oi, João Paulo, é isso mesmo? Oi, Darcy. Realmente, o balneário Morro dos Conventos, em Araranguá, é um lugar especial e atrativo. E é lá nossa visita dessa semana. A paisagem natural de Araranguá, aliada a uma boa infraestrutura de campings e hotéis, atrai tanto turistas que buscam um final de semana tranquilo, quanto aqueles que preferem a prática de esportes radicais. O local mais procurado é o alto do Morro dos Conventos, cartão postal da cidade. O mirante oferece uma vista perfeita das dunas da beira da praia e do encontro do rio Araranguá com o mar. O farol da Marinha, com 8 metros de altura, além de utilizado para navegação, decora ainda mais o cenário. Quanto à origem do nome Morro dos Conventos, existem duas hipóteses. A primeira remonta à possível existência de uma comunidade jesuíta no local, e a outra está relacionada à formação rochosa, que, observada de longe, lembra um mosteiro. O balneário possui também hotéis e campings equipados com piscinas, quadras de esporte, restaurante e farmácia, garantindo sempre o conforto aos visitantes. Os paredões rochosos não servem apenas como paisagem. As falésias permitem a prática de esportes radicais como rapel, escalada e voo livre. Além disso, os aventureiros podem caminhar pelas dunas e percorrer trilhas que contornam os costões. O rio ainda pode ser aproveitado para a prática de esportes náuticos como jet ski e windsurf. O turista que preferir um passeio mais tranquilo pode conhecer o distrito de Hercílio Luz. Colonizado primeiramente pelos açorianos, a região deu origem ao município de Araranguá e ainda hoje guarda traços dessa cultura com destaque para o artesanato. Usando fibras vegetais, os moradores confeccionam bolsas, esteiras e bonecas. O acesso ao distrito, partindo do balneário Morro dos Conventos, começa com a travessia de balsa pelo rio Araranguá. Patrimônio histórico da região, o rio encanta pela cor de suas águas, que alternam entre o verde e o azul, de acordo com a estação do vento. A estrada de chão batido, mas com boa condição de tráfego, leva também ao balneário de Ilhas, uma antiga colônia de pescadores, contornada pelo rio e pelo mar. Todas essas opções de lazer estão a apenas 10 quilômetros do centro de Araranguá, localizada às margens da BR-101, entre as capitais Florianópolis e Porto Alegre. Conhecida como Cidade das Avenidas devido ao traçado de suas ruas, Araranguá possui cerca de 60 mil habitantes e uma economia baseada na agricultura, no comércio, nas pequenas e médias indústrias e setores de serviço, sendo a cidade polo da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a AMESC. A história do município teve origem ainda no século XVIII, com a abertura de caminhos pelos tropeiros. O lugar, que era apenas um ponto de paragem, se transformou em local de passagem, surgindo as primeiras casas e um pequeno comércio que supria as necessidades dos viajantes. Ainda nessa época,
A região pertencia à Laguna e recebeu o nome de Capão da Espera e depois Campinas. A emancipação de Araranguá aconteceu em 1880. E a versão mais popularizada para a origem do nome relata a fusão dos termos Ararã, papagaio grande, ou arara, iguá, vale ou baixada, significando Vale das Araras. A formação cultural do município é diversificada, com destaque para os descendentes de imigrantes açorianos que chegaram ao estado no século XVIII e os primeiros imigrantes europeus, que principalmente sendo os italianos. Que legal poder aprender sobre a cultura de um lugar e aliar ainda a possibilidade de nós aproveitarmos de um delicioso passeio. Essa é minha dica de turismo dessa semana, mas na semana que vem, o passeio que vamos apresentar é o Caminho Farroupilha, que é sensacional e recheado da cultura sulista. Eu espero vocês na próxima sexta com uma nova dica de turismo. Até lá e divirta-se! Cachoeira do Sul, nesta sexta-feira, tem sol com algumas nuvens, mas não chove. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 19 graus. A máxima deve chegar aos 32. No sábado, sol com algumas nuvens durante todo o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 18 graus e máxima de 27. Já no domingo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperatura mínima já cai um pouquinho mais que nos outros dias, chega em 14 graus e a máxima vai a 26. Vamos agora ao mapa para ver a previsão para todo o estado. O último dia do verão será de calor no Rio Grande do Sul. A aproximação de uma frente fria aumenta a sensação de abafamento no estado, levando chuva à região sul durante a noite. Com a chegada do outono, às 7h45 da noite desta sexta-feira, as temperaturas já começam a cair no estado. Em Porto Alegre, o sol predomina com algumas nuvens ao longo do dia. No sábado, uma frente fria provoca muitas nuvens e períodos de chuva na capital e demais regiões do estado. A nova estação já entra sob influência do El Niño, que por enquanto tem baixa intensidade. Se o fenômeno se intensificar, a meteorologia projeta um período de muita chuva, especialmente no inverno, nos meses de junho e julho. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para esta sexta-feira, começando pela metade sul do Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas e Rio Grande, 30 graus. Na capital Porto Alegre, 31, em Passo Fundo, 27, Santa Maria, 31 e 35 graus em Uruguaiana. Já no litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 29 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer a presidente da Associação de Amigos e Familiares do DAO. Ela também tem um filho especial e foi surpreendida com a notícia aos 19 anos de idade. Depois do choque de saber que teria um filho diferente, Michele diz que foi só aprendizado. É daqui a pouquinho, eu volto já. Inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus.
Amanhã é Dia Internacional da Síndrome de Down. Da necessidade de conhecer essa síndrome e de orientar familiares nasceu a AFAD, a Associação dos Familiares e Amigos do Down. Para falar sobre essas pessoas mais que especiais, eu recebo a Michele dos Santos, que é presidente da AFAD. Nosso bate-papo é para que possamos conhecer um pouquinho mais sobre essa condição genética que não é uma doença. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Darcy. Seja bem-vinda ao NT Sul. Muito obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui representando a Associação dos Familiares e Amigos do Down, já que a gente tem uma data muito importante, né, para a nossa associação, para a nossa luta, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março, amanhã, em certeza. 193 países em todo o mundo. A síndrome é uma variação genética, mas ela ainda é considerada, é vista por muitos como uma doença? Infelizmente, sim, né? Vivemos historicamente com um preconceito enraizado na nossa sociedade e a gente não pode negar e fechar os olhos para isso. A síndrome de Down, na verdade, não é uma doença, sim. Ela é um acidente genético no cromossomo 21, né? Que é o 21º par de um total de 23 pares. Sim. E esse excesso de material genético ocasiona as características da pessoa com síndrome de Down, que além da aparência física, né, ocasiona um retardo intelectual no aprendizado dessa pessoa no decorrer da sua vida. Tá, Michele, assim, a gente sabe que há a polêmica de que isso acontece mais com mulheres mais velhas. É um mito? É verdade? Como que é isso? Se for verdade, Darcy, eu quebrei esse mito, porque eu fui mãe do Matheus aos 19 anos, né? Há, sim, estudos que dizem que a propensão de mulheres acima de 35 anos gerar um filho com síndrome de Down é muito maior do que uma mulher mais jovem. E no meu caso, né, foi também uma surpresa, embora diga que é um acidente genético por ter vindo na árvore genealógica da família, essa deficiência, até onde nós temos conhecimento, na nossa família não existia isso. Então, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi um marco na nossa vida, porque a partir dali a gente buscou conhecer exatamente o que era a síndrome de Down e estamos sempre estudando e buscando informações para dar uma qualidade de vida para o nosso filho Matheus. Com certeza, a informação é sempre importante, mas me fala uma coisa, uma menina de 19 anos, grávida, primeiro filho, aquela alegria de estar grávida, de estar gestando uma criança, mas quando você recebeu a notícia, como que foi? Como eu não havia sido mãe antes, para mim a alegria de ser mãe, ela existiu no momento que eu vi meu filho, porque naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, eu não notei nenhuma diferença. Você não sabia, então? Não, eu não soube, e isso ajudou bastante, até a própria aceitação, porque eu não experimentei de sabores de ver o meu filho diferente de uma outra criança. Como eu já te falei, eu não era mãe antes, eu não sabia, eu estava experimentando aquela sensação de ser mãe com o Matheus naquele momento. Eu fiquei sabendo no mesmo dia à noite, né, as ecografias não demonstraram e não evidenciaram nenhuma alteração na gestação e foi uma surpresa, né? Não vou te dizer que foi fácil, foi muito difícil, não pela notícia, porque eu não visualizava no meu filho qualquer alteração física que eu pudesse me sentir entristecida, chateada por ter um filho com síndrome de Down. Eu fiquei triste com as pessoas, a maneira como os familiares e algumas pessoas conhecidas, amigos, encararam a notícia. Michele, há essa sensação assim de que você falhou em algum momento, você ou teu esposo tenham falhado em algum momento para ter uma criança que para a sociedade não era normal? Como que foi isso? Não. Isso foi uma graça para nós, porque em nenhum momento nós enxergamos o Matheus como um peso ou como uma punição. Pelo contrário, era o nosso filho, estava ali, dependia do nosso amor, do nosso acolhimento. E em cima disso, nós tratamos de imediatamente buscar informações, contatamos as famílias que já tinham tido outros filhos, recebemos visita da AFAD, a AFAD já existia naquele tempo, né? E em cima
disso aí nós fomos ler, estudar e levar o Matheus a diversos profissionais que pudessem contribuir para que ele tivesse, né, uma estimulação desde tenra idade para que hoje ele tenha, né, um desenvolvimento bem melhor. Michele, é importante que essas crianças tenham a estimulação desde cedo para que tenham um desenvolvimento motor, físico, enfim, possa ter uma qualidade de vida melhor. O teu filho está com 14 anos, não é isso? Sim. Você acha que todo o estímulo que você deu desde pequenininho ajudou bastante hoje? Essa estimulação, Darcy, ela é fundamental, né? No momento que nós recebemos um bebê com deficiência, principalmente a síndrome de Down, justamente pela característica da hipotonia muscular dos bebês com essa síndrome, é primordial que eles tenham esse atendimento logo que nascem, porque isso vai contribuir para que eles consigam ter um desenvolvimento dentro daquilo que é esperado das outras crianças sem a deficiência, que eles consigam caminhar na idade adequada, que eles consigam falar, e o trabalho dos terapeutas ocupacionais, das fisioterapeutas, fonoaudiólogos é fundamental para a qualidade de vida dessa criança, sim. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar com crianças com síndrome de Down, eu noto que elas são amáveis, que elas querem abraçar, elas querem tocar na gente. Isso é característica do Down? O ser humano, né, pela própria condição de humano, ele necessita de afeto e acolhida. E a criança com uma deficiência, ela sente as diferenças e ela necessita da acolhida. Justamente porque, né, dentro de um contexto maior, ela sabe que ela é diferente. Então, nós desmistificamos a ideia de que, seja com deficiência ou não, a criança ela tem que ter limites. Como qualquer outra criança, os pais são fundamentais na educação dos seus filhos. Tá, e no caso para a orientação desses pais, às vezes que estão recebendo a notícia agora de que vai ter um filho com Down, tem a AFAD, que acolhe, essa associação que acolhe todos os pais, amigos. O que esses familiares podem encontrar na AFAD? A nossa associação, Darcy, ela surgiu há 21 anos, né? Na verdade, ela está de aniversário agora em 28 de março, né? Desse ano ela completa 21 anos, foi fundada em 28 de março de 1994, surgiu do anseio de um grupo de pais que há 21 anos atrás pensava já diferente, queriam que seus filhos tivessem uma condição de vida com mais qualidade, frequentassem a escola regular, tivessem oportunidades de trabalho. E essa luta culminou na fundação da nossa associação. O que a gente tem conhecimento, né, trabalhando com as famílias ali, é que de alguns anos para cá a informação ela foi fundamental para que a vinda de um bebê com síndrome de Down não seja encarado mais como um luto, como uma coisa negativa, uma notícia negativa que chegou na família. E também os veículos de comunicação são fundamentais nisso, porque nesse processo, porque a gente consegue levar a ideia de que uma criança com síndrome de Down, estimulada desde cedo, né, educada pela família, aceita dentro de um contexto familiar, obviamente que a inclusão na sala de aula, no trabalho, na sociedade, a ocupação dos espaços sociais por essa criança, por esse adulto, esse jovem ou esse adulto com síndrome de Down, ele vai se dar nas mesmas condições ou em condições muito similares das pessoas que não possuem deficiência. E o nosso trabalho ali é basicamente a acolhida da família e para as crianças em idade escolar, obrigatória, nós temos o atendimento educacional especializado. Ele é oferecido em turno inverso ao da escola, portanto a condição para o atendimento é que a criança com deficiência, com a síndrome de Down, ela esteja matriculada na escola regular e no outro turno ela encontra ali o atendimento educacional especializado, que é oferecido por uma equipe técnica de professoras qualificadas que há muitos anos estudam e trabalham com a criança com deficiência. Você nota, como mãe do Matheus, que está no 8º ano? 8º ano. No 8º ano. Do ensino fundamental. Que a inserção dele na escola foi melhor? Realmente ele pôde se sentir inserido ou ele fez com que ele se sentisse mais diferente ainda? O teu depoimento quanto a isso? Darcy, desde que o Matheus foi matriculado na pré-escola,
Eu não posso dizer para ti que foi uma luta fácil. Foi sempre muito difícil, tanto para a adaptação dele, quanto para a adaptação da própria turma. É o contexto que muda, né? O Matheus nasceu no ano de 2000. A política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela é de 2008, né? Então, o processo para ele é difícil. Eu imaginava como seria difícil para as outras famílias, né? E para mim, que eu sempre busquei informação, sempre estive lendo, sempre em contato com outros profissionais, buscando o apoio na própria FAD, na APAI, levando ele, estimulando ele, já foi difícil. Mas dentro desse processo, nós crescemos juntos, a família cresce, o contexto cresce. Porque não é só a família, e são os profissionais que vibram com os resultados. E o Matheus cresceu e evoluiu. Tenho certeza absoluta que cada dificuldade foi fundamental também para a maturidade dele como ser humano. Hoje eu posso te dizer que eu tenho um rapaz, um adolescente responsável, autônomo, né? Porque ele é responsável pelos horários dele, pelo material dele, pela rotina dele. Então eu acredito que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Não me arrependo, né? Tampouco me arrependo de ter passado pelos dissabores que eu passei, de negativa de matrícula, de ter encarado a luta de frente, de não ter desistido do Matheus, de ter acreditado que um dia ele conseguiria ler, escrever e estar numa sala de aula convivendo e interagindo como qualquer outra criança. Com certeza. Bom, eu quero que você, com todo esse depoimento, né, de mãe e de estar à frente também da FAD, que ajuda tantos pais, eu quero que você deixe aqui um recadinho. O que os pais podem fazer para ajudar esses filhos com síndrome de Down? Num primeiro momento, né, como mãe, eu falo para não se desesperarem, não é um bicho de 7 cabeças, busquem ajuda. Se não for através da associação dos familiares e amigos do Down ou da própria APAI, busquem contato com familiares que já tiveram outros filhos, né? Com certeza a troca de informações e de experiências ajuda e muito. Tranquilizar esses pais e os familiares de que não é uma doença que vá ter cura, mas que com certeza o comprometimento e envolvimento de todos na causa desde cedo proporciona uma qualidade de vida para eles que, como é sabido e é notório, já tem pessoas com síndrome de Down que estão trabalhando, que estão frequentando a universidade, estão se casando e em alguns casos até conseguem constituir família. Isso para nós é uma vitória, né? E com certeza é o meu recado que eu deixo. Somos iguais e nas diferenças também somos diferentes. Então é um contraponto, né? E cada um é cada um, e buscando o espaço e a família ao lado do seu filho, na busca desse espaço, com certeza ele vai ter a sua cidadania respeitada e garantida. Com certeza. E eu acho que o amor de uma mãe, de um pai por um filho também supera qualquer questão. Qualquer questão, com certeza. Obrigada pela sua participação. Imagina, tudo eu de que bom. agradeço. Que Deus abençoe você como mãe, estando à frente da FAD também, para que possa orientar esses pais aí que estão tendo a notícia de que tem um filho com síndrome de Down, que é diferente sim, mas que é apaixonante. É verdade. Não é mesmo? Muito obrigada, viu, Dani? Tá certo, obrigada. Bom, no NT Sul termina agora e nós desejamos que, independentemente de nossas diferenças, possamos ter respeito pelo nosso próximo. Isso nos faz humanos, isso nos faz seres de verdade. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira a gente se vê novamente. Até lá. Tchau!